Hoje eu vou mostrar para vocês por que uma inteligência artificial aplicada dentro de uma empresa vai ser o maior diferencial que ela pode ter nos próximos meses e nos próximos anos. Meu nome é Vinícius e eu sou especialista em inteligência artificial. Bora pro vídeo. Primeiro recado é que se você tem uma empresa e quer fazer uma consultoria para entender onde a inteligência artificial conseguiria ser aplicada na sua empresa, no primeiro link aqui eu estou deixando um link para você agendar uma consulta comigo, gratuita, sem dor de cabeça, para gente entender, para eu entender sobre o seu negócio e entender como conseguiria ser aplicada a inteligência artificial dentro do seu negócio. O segundo recado é que eu estou abrindo agora a comunidade gratuita, vai ser inicialmente um grupo no WhatsApp, é o segundo link aqui na descrição. E lá na comunidade gratuita a gente vai conseguir interagir, eu vou tentar ajudar ao máximo vocês lá dentro. E lá eu vou passar principalmente as informações sobre a comunidade paga, mas a comunidade paga eu ainda estou montando, então é porque eu quero tentar trazer alguma coisa que realmente agregue muito valor para vocês e que consiga meio que abranger os públicos, todos os públicos do zero. Bom, mas é isso, sem mais delongas, bora pro vídeo. Primeiro eu vou explicar por que as inteligências artificiais estão no melhor momento possível para ser implantadas, começarem a ser implantadas em empresas. Bom, para a gente entender isso, é bom a gente entender também um pouco do retrospecto, tá? No ano passado, por exemplo, que a gente estava utilizando, por exemplo, o ChatGPT 3,5, ele já estava começando a entrar em um estágio bacana, mas ele ainda estava muito embrionário. Principalmente, vamos botar em três prismas: custo, eficiência e possibilidades. Esses três problemas do ChatGPT 3,5 faziam com que fosse muito perigoso você colocar ele em produção. O primeiro problema, que é o custo, é que ele já tinha um custo relativamente, eu não vou falar que não era aplicável a todas as empresas, mas ele tinha um custo relativamente alto. Então, às vezes, você tinha uma empresa que tinha um ticket um pouco mais baixo, ou você tinha queria deixar ele para fazer um suporte, às vezes acabava ficando encarecendo muito o custo da utilização. Então, isso acabava matando um pouco a utilização, né. Segundo, é a eficiência. O ChatGPT 3,5, por exemplo, ele era muito bom, ele fazia muita coisa muito bem, porém, ele também errava muito, dava muito problema, tinha uma assertividade que não era tão legal, tá, para você rodar uma coisa em produção. Porque às vezes, por exemplo, você tem um cliente que iria fechar, mas sei lá, se você bota ele para fazer um atendimento, ele vai e caga no atendimento. Então, não é legal isso. Então, isso é algo que, tipo, eu acho que era o maior fator que impossibilitava empresas de implementarem ele, é porque ele ainda tinha uma taxa de erro alta. E, pô, você tem uma taxa de erro alta para executar um processo sei lá, você tá querendo automatizar e e você automatiza, ele vai e erra no resultado, não é legal. Não é, definitivamente não é legal. Você tá pagando por alguma coisa que pode errar muito. E a terceira, infinitas possibilidades. O ChatGPT ele era engessado, então você conseguia subir alguns textos para treinar ele, minimamente, mas você não conseguia, tipo, fazer ele se conectar com outros sistemas, por exemplo, fazer ele ter essas infinitas possibilidades de conseguir chamar sistemas já existentes, então ele não precisa necessariamente processar tudo. Ele pode simplesmente pegar, entender aquela demanda e jogar para o sistema X. Entende aquela demanda e joga para o sistema Y. E aí ele colhe o resultado do que os sistemas estão processando e entrega para o usuário. Então, ou para outro sistema, se for algum processo, a gente vai abordar isso. Então, nesse aspecto, ele também era muito limitado. Então, hoje, a gente está num ponto onde o preço dele está começando a ficar muito acessível, está começando a ficar muito interessante, e algo que é muito interessante também nessa questão de preço, a curva de queda do custo do ChatGPT estava sendo mais ou menos a cada 9 meses, se eu não me engano, ela estava caindo praticamente a metade. Então a gente tem, puta, um mar de oportunidade aí, provavelmente nos próximos 9 meses caia pela metade, aí vai ficar muito acessível, vai ficar assim, uma coisa bizarra, bizarra, tá? Acessível. A gente tá com uma eficiência muito alta. O ChatGPT 4 ele erra pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. As situações onde eu reparei que ele acaba errando é quando você mesmo, que tem que meio que programar o prompt dele, né? Que é as instruções dele, quando você não sabe passar as instruções tão bem.
Hoje em dia ele erra mais, assim, a taxa de erro dele com um prompt muito assertivo é muito raro, muito raro. Ele realmente só erra quando a pessoa que instrui ele, que cria o prompt dele, cria um prompt com falhas. Aí, de fato, é algo que precisa ser sempre atualizado e melhorado, né. E o ponto de infinitas possibilidades. A OpenAI, que é a dona do ChatGPT, criou o Tools, e o Tools ele é basicamente uma ferramenta onde você consegue vamos dizer assim, vou tentar trazer de uma forma bem simples da gente entender. Imagina que você manda uma requisição para o ChatGPT, você manda um texto falando: "Ó, eu quero marcar uma reunião", por exemplo. Ele faz o quê? Ele consegue disparar um aviso, e aí você interconecta ele, por exemplo, com o Calendly, ou com o Google Agenda, ou com qualquer outra ferramenta que dispara, agendamentos, que faz agendamentos. E aí ele já dispara isso e gera e traz o link, por exemplo, para a pessoa para fazer um agendamento. Ou até mesmo ele consegue consultar quais os horários hoje, por exemplo, que tem livre, e jogar os horários hoje que tem livre ali, sei lá, no WhatsApp ou qualquer fonte de informação que a pessoa esteja buscando. Isso é um exemplo de atendimento, por exemplo. Mas, assim, as possibilidades são infinitas, porque você consegue literalmente interconectar ele com qualquer sistema e mandar o sistema executar alguma função e devolver essa função para ele. Então isso faz com que as possibilidades, sim, você explode a cabeça, sabe? Vou colocar então algumas ideias só para a gente exemplificar isso melhor, trazer isso para o palpável, para a gente ter uma ideia de utilizações. Eu vou montar depois um outro vídeo certinho, falando um pouco mais descritivo, né, sobre cada tipo de ideia que é possível você utilizar, por exemplo, dentro de empresas, essas coisas. Então, uma ideia é essa que eu coloquei de início, de você usar ele como um atendente de vendas, um atendente de suporte, um atendente de qualquer coisa, ele consegue literalmente fazer qualquer coisa hoje. Outra ideia é você usar ele como um qualificador de lead. Isso é algo que é muito valioso. Você consegue, por exemplo, fazer uma triagem padrão. Você sabe, eu sei que o meu cliente específico, o meu cliente ideal tem que fazer isso, tem que fazer isso, ele tem que ser assim, ele tem que ser assim, ele tem que ser assim, ele tem que ser assim. Você vai criar um prompt com isso e ele faz todo o atendimento com base se o cara é o cliente ideal ou não. Se o cara for o cliente ideal, se o cara bater mais ou menos a tua ideia do que é um cliente ideal, pronto. Ele basicamente vai pegar e vai disparar, por exemplo, um evento de agendamento no calendário. Se não, ele vai falar: olha, agradecemos o seu contato, vamos entrar em contato, qualquer coisa assim, e pronto. Você não traz esse cara para você perder tempo com ele, entende? Isso é uma ideia. Você tem ideias para conseguir responder, por exemplo, e-mails também. Você consegue fazer ele responder e-mail, você consegue você consegue fazer ele, por exemplo, às vezes tem um trabalho que um especialista X faz dentro de uma empresa. Você consegue pegar esse trabalho, às vezes que é muito nichado, muito específico, e colocar ele para fazer. Dependendo se a regra é, se tem API, dá para o ChatGPT fazer, sabe? Os sistemas internos, né, se for fazer. Dá para você criar sistema de treinamento, por exemplo, você fazer ele treinar novas pessoas que estão entrando, para você ter um treinamento muito, muito mais eficiente, não ter que perder tempo com tendo alguém acompanhando outra pessoa, explicando sobre o sistema, você explicando sobre as coisas, você consegue montar um treinamento totalmente personalizado com ele, até fazendo simulações e coisas do gênero. Você consegue automatizar diversos processos onde um humano precisaria analisar minimamente aquela informação para ver se está certo, ele consegue analisar aquela informação e passar e falar que está certo ou não. Então, assim, tem tantas possibilidades que eu conseguiria ficar, assim, sei lá, 1 hora pelo menos falando nesse vídeo sobre o mundo de possibilidades que tá dando para fazer com isso. E aí eu vou sempre trazendo isso nos próximos vídeos, pode ficar tranquilo. Mas tem tantas possibilidades que você consegue utilizar hoje dentro das empresas, a inteligência artificial, que torna assim inviável você não usar ela hoje. Torna inviável. E o ponto é, se você conseguir começar a implementar a inteligência artificial hoje no seu negócio, ou se você quiser vender esse tipo de serviço para outras empresas, como eu disse, na questão de custo, eu acho que esse é o melhor momento para as empresas conseguirem fazer, por todos os motivos que eu já falei, mas também por uma questão de que poucas empresas estão usufruindo disso.
Isso não é ainda não é o padrão de mercado. Cara, se eu for, assim, tirar uma estimativa do que eu acredito, é, sei lá, no máximo 5% das empresas estão começando a entender a necessidade disso. Algumas até usam, sei lá, o próprio ChatGPT para tirar dúvidas, né, esse tipo de coisa assim, que é totalmente válido, ajuda muito no dia a dia. Mas para automatizar as coisas, é pouquíssimas empresas, e eu não tô falando em nível de Brasil, eu tô falando a nível mundo. A nível mundo são pouquíssimas as empresas que estão começando a se adaptar para isso. Até mesmo os big players não estão se adaptando para isso no momento. E isso vai ser um dos maiores diferenciais que qualquer empresa pode ter. E aí, voltando ao ponto, além de tipo, você tá nesse time onde tem poucas empresas utilizando a inteligência artificial, você já vai estar conseguindo montar a infraestrutura para, vamos dizer assim, que direcionar o seu negócio para conseguir utilizar a estrutura de inteligência artificial. E por que isso é tão importante? Porque agora ela ainda tem um custo que, dependendo do seu uso, vai ser de certa forma expressivo, porém, cabe 90% das vezes cabe no seu bolso para você usar a inteligência artificial no seu negócio. Só que quanto mais tempo passar, mais ela vai baratear. E aí tem um outro ponto. Existem inteligências artificiais que são o que a gente chama de open source. São inteligências artificiais gratuitas, que você tem que basicamente só contratar um servidor e aí você consegue subir ela lá no seu servidor. E aí você paga só o servidor, basicamente, e ela vai ficar lá rodando como se fosse o ChatGPT 4. Hoje, elas ainda não têm o nível do ChatGPT 4. Então, por isso que ainda não é um. Não é, elas não são tão cobiçadas. Mas é questão de tempo. É questão de 6, 9 meses, um ano no máximo, elas já vão chegar no GPT-4. E aí, quando elas chegarem no GPT-4, basicamente você vai ter uma inteligência artificial a um custo ridiculamente baixo, perto do próprio ChatGPT. O ChatGPT vai ter que tentar competir com isso. E aí eles vão acabar baixando também muito o preço deles no coisa. E quem sai beneficiado é a gente. Então, se você tem essa estrutura daqui a um tempo, essa estrutura vai custar muito menos do que ela custa hoje. E aí você consegue escalar horrores com isso. Entendeu? Você consegue usar para diversas outras coisas e para pequenos processos e para tudo. Aí, como eu disse, as possibilidades são infinitas. Bom, gente, é essa a minha opinião sobre o momento. Eu sou um pouco suspeito para falar, mas essa é a minha opinião sobre o momento da inteligência artificial para as empresas. Então, se você gostou, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal. Relembrando, primeiro link para você fazer uma consultoria gratuita comigo se você tem uma empresa, para eu meio que direcionar e falar o que dá, o que não dá para usar dentro da sua empresa hoje com inteligência artificial. E entra na comunidade gratuita aqui do canal, que vai estar no segundo link. Fechou? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.